do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. No atual momento, o julgamento encontra-se da seguinte forma: julgam procedentes os pedidos o ministro relator Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski. Julgam parcialmente procedentes as ações ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso e ministro Luiz Fux. E julga improcedentes as ações o ministro Luiz Edson Fachin. Na sequência regimental, para o seu voto, passo a palavra à ministra Carmen Lúcia. Obrigada, senhor presidente, senhores ministros. Faço uma saudação especial ao ministro Marco Aurélio, relator destas ações, senhor procurador-geral, subprocurador-geral, vice-procurador-geral da República, senhores advogados, um cumprimento especial a todos aqueles que assomaram à tribuna e que tanto contribuíram com todos os argumentos trazidos, senhores presentes nesta sessão. Começo por dizer, senhor presidente, que considero, como aqui já foi reiterado, de inegável importância o tema que está em questão nas ações agora examinadas, não apenas por ele ser um ponto, mas, na minha compreensão, a interpretação e a aplicação que se espraia por todo o sistema penal que prevalece no Brasil, segundo a interpretação e a compreensão oferecida por este Supremo Tribunal Federal quanto às normas especificadas nessas ações. Sobre o tema que é objeto destas ações, senhor presidente, pronunciei-me neste plenário desde 5 de fevereiro de 2009 em 4 processos. Sobrevieram argumentos, dados e lições novas, algumas com a roupagem nova e algumas introduzindo, como vi aqui na ação dos senhores advogados, argumentos muito significativos e importantes. Mantenho-me, contudo, senhor presidente, com o convencimento que expressei naquele primeiro julgamento no habeas corpus 84.078, conquanto tenha atentado ao que exposto, com fundamentos, como disse, da maior importância, merecedores de cuidados, mas que não chegaram a alterar a minha compreensão sobre a matéria com as vênias dos que pensam diferente. A despeito de expressar de pronto a manutenção do meu convencimento que conduz à conclusão do voto que proferirei, senhor presidente, permito-me, contudo, tecer algumas breves considerações antes de entrar nos fundamentos que gostaria de apresentar, ainda que de forma mais alinhavada, e que trago reiterando aquela compreensão sobre o tema na linha do que votei em outras assentadas, e nas quais foi posta a exame neste Supremo Tribunal a matéria. De 2009, data em que teve lugar o julgamento do habeas corpus 84.078, até a data atual, ouvi e aprendi com tribunos e alguns não tribunos, em tribunais e em espaços públicos e privados, exararem vasta argumentação sobre o tema objeto do julgamento que hoje se leva a efeito. Muitas vezes, ouvi que a interpretação, num ou noutro sentido, era óbvia e que o assunto era extremamente fácil. Escutei manifestações que demonstraram, de alguma forma, em alguns momentos, até algum pouco apreço aos que pensam em sentido diferente do autor do discurso, quer quanto àqueles que interpretam e que é adotado por alguns ministros desse Supremo, quer no sentido oposto, sempre tendo como objeto a questão referente à execução provisória da pena ou início de execução da pena. Eu não faria observação preliminar, senhor presidente, não fossem 2 elementos que me parecem merecer alguma atenção, especialmente neste momento. Primeiro, democracia pratica-se segundo o valor do respeito a posições contrárias, porque democracia do mesmo ou do pensamento único e intolerante com diferente ser, agir e pensar, há de ser rotulado com outro nome. Em tempo de tanta intolerância com tudo e com todos que não sejam espelhos, causa espécie ainda que, em nome de defesa de ideias, teses e práticas, se adotem discursos e palavras contrárias ao que é da essência do direito,
e da democracia. O respeito às posições contrárias, o comedimento ao se ouvir a exposição e aplicação de teses diversas daquela que se adota ou que sequer seja adotada, é exatamente o que marca o núcleo da convivência democrática. O contraditório, o ministro Alexandre de Moraes acentuou no primeiro voto, após o voto do ministro relator, e já se contém na prática e na vida, nos exemplos do ministro relator. O contraditório é do direito, porque é da vida. Quem gosta de unanimidade é ditadura. Democracia é plural, sempre. Diferente não é errado apenas por não ser mero reflexo. E o direito vive do contraditório. Se assim não fosse, o que se dizer da dialética que vivifica o direito? Se o direito fosse arte de pensamento único, jamais teria passado da fórmula adotada desde a antiguidade. Imaginar-se ou discursar-se como se quem pensa diferente não presta é arvorar-se em dono de ideia, não de interlocutor sobre um pensamento. Não é por acaso que os órgãos judiciais colegiados são compostos em número ímpar. É por ser de sabença geral que, na divergência, haverá de prevalecer e valer o que se contar como consenso formado a partir da maioria, quando unanimidade não se puder formar, mas sempre no sentido de se ter um resultado que privilegie também pensamentos diferentes, ainda que minoritários. Em tempos de maior intolerância, que conduz ao desrespeito de pessoas privadas e públicas, a intolerância se converte em desrespeito, desrespeito torna-se desconfiança quanto às instituições, gera afastamento e abre caminho para vinganças particulares. O melhor exemplo de democracia não é a soberba de um pensar que parece desconhecer que o outro também pensa. É a generosidade de abrir-se ao pensar do outro, mesmo quando não se convença da ideia expressa. O segundo dado que me leva a essas observações breves iniciais está em que, no encargo de julgar, defendem-se posições em favor do cumprimento do direito, no caso específico do cumprimento da pena apenas após o trânsito em julgado da condenação, certamente se conhecendo que há igual compromisso de todos os magistrados com o direito e com a Constituição. E cito aqui apenas para lembrar, como exemplo, naquele primeiro julgado no habeas corpus 84/78, que magistrados como, por exemplo, o ministro Menezes Direito, modelo de juiz e de cidadão comprometido com o país, baseou seu voto no convencimento sobre o direito, não decidiu por subjetivismo descuidado, foi aquele grande magistrado que inaugurou a divergência, naquele caso, em voto, que não angariou convencimento da maioria, mas que no julgamento daquele habeas corpus, tantas vezes lembrado, apresentou os argumentos que lhe pareceram serem os corretos. Não formar com a maioria não significa ser menor a ideia exposta. A ministra Ellen Grace, que também formou na corrente minoritária naquele julgamento do habeas corpus 84/078, por igual, há de ser considerada exemplo de magistrada séria, estudiosa, dedicada a este Supremo Tribunal Federal e à aplicação séria do direito. Nunca atuou aqui segundo palpites, mas de acordo com a sua compreensão estudada e racional do sistema jurídico. O mesmo se diga do ministro Joaquim Barbosa, que honrou esse tribunal, orgulha o Brasil, que também adotou posição contrária aos que entenderam, naquela ocasião, em que entendem, necessário trânsito em julgado para início de cumprimento da pena. Não eram, senhores ministros, senhores advogados, não eram magistrados menores, antes o contrário. Formei com aqueles eminentes magistrados na corrente minoritária naquele julgamento. E assim fiz, porque convencida de ser a interpretação e os fundamentos que lhe davam suporte a que melhor atendia aos princípios e aos fins constitucionais e legais do sistema jurídico e à busca do direito e pelo direito, da eficiência do ordenamento posto à observância de todos,
e interpretação que me pareceu perfeitamente compatível ao que haveria de ser acolhido. Não se há, pois, de insistir ser matéria simplória e que apenas, estou citando entre aspas por uma referência feita, nécios seriam incapazes de compreender os termos literais da norma constitucionalmente posta. Tanto não que sempre foi por maioria que se deram os julgados desta matéria desde 2009 neste Supremo Tribunal, e que, como demonstrado em votos antes proferidos, adotaram a tese que prevaleceu em boa parte do período pós-Constituição de 1988 e que foi adotada no Brasil antes mesmo desta Constituição. Não parece, senhor presidente, exemplo de boa convivência democrática uma comunidade jurídica que teima em não respeitar interpretações jurídicas diversas? É pior exemplo em tempos em que a intolerância, a falta de prudência ao ensurdecer-se ao outro e menosprezar qualquer pensamento que não reflita o pensamento exposto. Não me parece um modelo bom de quem deveria, por dever, pela necessária convivência do contraditório, expor as suas teses, ideias e embasamentos, sem atacar pensares diversos e expor menoscabos a posições adversas. Como disse, formei na corrente minoritária deste Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, desde aquele julgamento de fevereiro de 2009. Eram habeas corpus. Não por ser processo subjetivo, nem por estar convencida, mas fui voto vencido, respeitei como respeito integralmente e completamente este colegiado, e jamais deixei de acatar e aplicar o que aqui se decidiu. Este é um tribunal, como é a comunidade jurídica que tem a responsabilidade com a democracia constitucional deste país. Por isso, o respeito, a prudência, o comedimento e a urbanidade, não a agressão, o deboche ou o desprezo pelo pensar diferente, acho que é o que devem prevalecer na interpretação do direito e na convivência dos profissionais do direito. E exemplo dessa minha observação de respeito ao diferente é o modelo que eu tenho em muitos dos ministros, em todos os ministros, mas que eu vou fazer questão de repetir neste momento na figura do ministro relator dessas ações, o ministro Marco Aurélio, que acentua o valor do colegiado inumerosíssimas vezes e que, desde aqui cheguei, sempre afirmou que defende seus votos, não ofende seus pares. Para mim, este é um modelo que eu quero para sempre seguir. Toda ofensa à diferença nesses tempos de tanta virulência e desavença cheira a descompromisso com a democracia e com a Constituição democrática que é nosso dever guardar. Tarefa que não é simples. E o que é pior, descompromisso de faz de conta de defesa do que defesa às vezes não é, mas agressão ao princípio do pluralismo. Cansei de ouvir nos últimos tempos que o tema posto nestas ações, como disse, é simples, que a interpretação da norma constitucional é óbvia. Se fosse, não teria os 11 juízes deste tribunal, em composições diferentes, em momentos diversos, despendido tempo de estudo e julgamento, algumas vezes, para se assentar a interpretação que deve prevalecer segundo o que se concluir com fundamentos jurídicos à maioria, para adequada aplicação do sistema de direito, sem ter chegado à unanimidade. Por isso, senhor presidente, senhores ministros, é que eu não quero fazer as breves observações que farei, porque não farei a leitura integral do meu voto, que até hoje se perdeu no acidente de computador. Ao que alertava a eminente ministra Ellen Grace, jurista honrada, generosa amiga, colega séria e exemplar, ao votar naquela sentada de 5 de fevereiro de 2009, no habeas corpus 84/78, quando afirmou, aspas, senhor presidente, desejo iniciar a minha manifestação ressalvando, e o faço com ênfase, o profundo respeito que guardo
pelas posições manifestadas neste plenário e que são diversas da que manifestarei a seguir. Manifesto a minha profunda preocupação com os rumos que o julgamento já toma. Creio que o julgamento deste caso transcende em muito o caso concreto. Revela, senhor presidente, antes de mais nada, disse então a ministra Ellen Grace, a falibilidade humana e a falibilidade deste plenário, porque estamos a alterar a jurisprudência velha de 20 anos em regime plenamente democrático, formada por nada menos que todos os luminares que nos antecederam nessas cadeiras. E sobre uma matéria que não é matéria de somenos, uma matéria que diz respeito a direitos fundamentais, tema de liberdade humana. Portanto, estamos concluindo, ao que tudo indica, na sessão de hoje, naquela ocasião, que estiveram equivocados todos aqueles que nos antecederam durante 20 anos. Também percebi, senhor presidente, pelo andamento das discussões, que o tribunal se encaminha para considerar possível o recolhimento à prisão após julgamento de segunda instância, confirmando a decisão originária, a decisão de primeiro grau, portanto, quando já não mais cabe reexame nem de fatos, nem de provas, e que então ficaria distrita a prisão preventiva. E finaliza, estou transcrevendo apenas uma passagem, que o eminente, na fala da ministra Ellen Grace, o eminente ministro Menezes Direito foi extremamente cuidadoso ao referir que o réu pode colocar-se em situação de insegurança em face da lei penal. Chego à conclusão de que raríssimas serão as hipóteses em que esta Corte considerar qualquer valia, seja a sentença de primeiro grau, onde extensamente já examinada a prova e fato, ou a sua eventual confirmação pelo segundo grau de jurisdição, que, como todos sabemos, tem ampla liberdade para revisar a produção dessas provas e definir a certeza sobre os fatos. Portanto, essa é a situação, essa é a consequência desse julgamento, fecho aspas, senhor presidente. Anoto, ao lado daquelas observações tecidas há quase 10 anos pela ministra Ellen Grace naquele julgamento, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal marchou no sentido de, primeiro, cada vez mais comprometer-se com os direitos fundamentais de todos, incluídos aí o dos presos em prisão provisória e também, no caso específico, aqui estamos a cuidar, desde 2016, com aqueles que deram início ao cumprimento de suas penas pela condenação após segunda instância. E marchou também este Supremo Tribunal Federal no sentido de deixar claro que era necessário, primeiro, que houvesse uma série de garantias constitucionalmente asseguradas e que o Poder Judiciário brasileiro precisa de preservar, como, por exemplo, não permitir excesso de prazo em prisão, mesmo preventiva, em não se considerar legítima a prisão preventiva que fosse considerada não contemporânea às datas dos fatos. Toda essa jurisprudência, de alguma forma, interferiu no entendimento que veio a se firmar na mudança jurisprudencial em 2016. O autor da presente ação sustenta que teria havido ou sido instaurada, em razão da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 126.292, por decisão da maioria dos ministros, que haveria a possibilidade de início de cumprimento da pena de forma provisória, pena de prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, alterando jurisprudência consolidada neste tribunal. E é este o objeto específico dessas ações. A questão posta em causa, neste sentido, refere-se, portanto, à possibilidade ou não de prisão contra a pessoa que teve sua condenação confirmada em segunda instância dos órgãos judiciais competentes. Não se põe em causa a imprescindibilidade do devido processo legal, da insuperável observância do princípio do contraditório, das garantias da defesa, até porque, se não se observassem esses princípios, se não se tivesse tido o respeito ao devido processo legal, o caso seria de nulidade do processo.
O de que se cuida aqui é de estabelecer se há imposição de ter-se o trânsito em julgado para se iniciar como único momento constitucionalmente legitimado para início de execução da pena. As normas que, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente aqueles constantes da Constituição, são basicamente os incisos 67 do artigo 5º, 71 daquele mesmo dispositivo. E afirmo, senhor presidente, que na minha compreensão, exarada desde a primeira vez em que aqui pude votar na matéria, que o inciso 57 do artigo 5º comporta, na minha compreensão, uma leitura isolada. E em voto exarado, em 21 de maio de 1993, no habeas corpus 680-372, o ministro Aldir Passarinho, já sob a égide da Constituição de 1988, anotou exatamente isto. Aspas, o preceito a que me referi não pode ser considerado isoladamente, mas em harmonia com outros dispositivos constitucionais, inclusive os diretamente referentes à prisão, como o inciso 54 do mesmo artigo 5º, segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e item 71 do artigo 5º, que dispõe quem será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou por crime propriamente militar definidos em lei. Tais dispositivos, afirmou então o relator Aldir Passarinho daquele habeas corpus, já de si revelam que pode haver prisão independentemente de sentença transitada em julgado. No caso, houve processo legal que se completou na fase da tramitação ordinária. Havendo decisão condenatória, em consequência, houve a ordem de prisão, com atenção, portanto, ao disposto nos itens constitucionais transcritos. No mesmo sentido, foram as palavras do ministro Menezes Direito, no julgamento do habeas corpus 84078. Aspas, parece, acentuou desde logo, afirmou então o ministro Direito, que o inciso 67 do artigo 5º ganha o alcance que se vem pretendendo conferir-lhe. A norma, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não pode ser equiparada a uma vedação de privação da liberdade antes do julgamento dos recursos extraordinário e especial. Nesses recursos, o que está em discussão é a tese jurídica e não a matéria de fato. O esgotamento do exame da matéria de fato se dá nas instâncias ordinárias. Não é por outra razão que os efeitos desse recurso são limitados, não suspendendo a execução. A se admitir a vedação da execução da pena antes do julgamento dos recursos extraordinário e especial, está se indo atribuindo, por via de interpretação, efeito suspensivo a tais recursos. O princípio da presunção da inocência não está enlaçado pela natureza típica desses recursos, o que quer dizer que o princípio da execução da pena com o encerramento do julgamento nas instâncias ordinárias não o atinge. Anote-se que esse raciocínio levaria ao resultado de subordinar sempre o julgamento penal proferido nas instâncias ordinárias ao julgamento dos recursos excepcionais, tornando-os também ordinários. A simples interposição dos recursos conduziria ao impedimento de cumprir-se a decisão condenatória. Não se diga que isso acarretaria qualquer lesão ao sistema jurídico de proteção do cidadão subordinado a processo penal. Não, porquanto seria possível sempre obter-se a suspensão de execução pelos amplos meios de defesa que o nosso sistema processual confere aos réus. Em entendimento majoritário no Supremo Tribunal Federal, até fevereiro de 2009, quando foi alterado por maioria este julgamento, prevaleceu esta compreensão, que foi retomado, como muitas vezes citado, e não vou repetir, pelo plenário no julgamento do habeas corpus 126.292, relatado pelo ministro Teori Zavascki. Reiterando o meu entendimento antes externado quanto à constitucionalidade da interpretação do sistema, no sentido da possibilidade de início de execução de pena após a fase de exaurimento das instâncias ordinárias comprobatórias da culpa,
afirmo que a defesa das teses jurídicas e eventuais equívocos havidos por nulidades comprovadas nos processos dispõe de vias legais específicas, mas apenas não impõe, como regra, a incerteza da punição que a condenação impôs. No caso que agora discutimos, o que se discute é a rigidez constitucional da interpretação e aplicação do entendimento quanto ao início da execução da pena, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, na esteira da interpretação oferecida à norma constitucional. A análise, portanto, é feita no sentido da possibilidade jurídica ou não de decretação de prisão, que não é de natureza cautelar, a partir do transcurso, esgotamento ou preclusão dos recursos ordinários com efeito suspensivo, excluídos, portanto, de natureza extraordinária, especial no Superior Tribunal, extraordinário no Supremo Tribunal. E transcrevo aqui uma passagem do que escreverei no habeas corpus 126.292, que me escuso de ler. Nos termos do que antes me manifestei neste Supremo, em cujo resultado fiquei vencida numa primeira hora na honrosa companhia dos ministros Menezes Direito, Joaquim Barbosa e Ellen Grace, foi enfatizado, no caso pelo ministro Joaquim Barbosa, que o Instituto da Presunção da Inocência, eu falo sempre em princípio da não culpabilidade penal, não é absoluto, disse o ministro Joaquim Barbosa, nem incontrastável em nosso ordenamento jurídico. Foi com base na sua ponderação com o direito fundamental do cidadão, a efetividade da prestação jurisdicional, que esta Corte sempre entendeu e continua entendendo legítimos os institutos de prisão preventiva e de prisão temporária. Além disso, afirmou Sua Excelência, é de se ressaltar que estes recursos não são dotados de efeito suspensivo, pelo que não se configura violação ao princípio da não culpabilidade a determinação de cumprimento da pena após o julgamento da apelação pelo tribunal competente. E ali ainda se afirmou, naquela ocasião foi ponto de discussão, que o Supremo reafirma numerosíssimas vezes na sua jurisprudência que não há nenhum direito absoluto, que é preciso que se compadeça a interpretação com a garantia de muitos direitos assegurados, incluídos aí daqueles que estão tendo de se submeter à custódia do Estado, mas também aqueles que sofreram as consequências e que esperam a punição após a condenação, depois de um devido processo legal. Também já se asseverou aqui neste tribunal que ficou reforçada aquela conclusão quando a transcendência foi assumida pelo recurso extraordinário desde 2004, com a Emenda Constitucional 45, que passou a condicionar o conhecimento do recurso extraordinário e a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, considerada a relevância jurídica, política, social ou econômica nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição. Estou citando a jurisprudência, alguns julgados neste sentido. O direito fundamental do cidadão à efetividade da prestação jurisdicional baseia-se no direito à segurança e à busca de paz social. Sem isso, a garantia da liberdade de cada um e de todos, os direitos que devem ser devidamente respeitados de todos, investigados, processados, condenados, vítimas, cidadãos, não se aperfeiçoa se não houver liberdade que não esteja em situação de segurança jurídica plena e conhecida. A eficácia do direito penal afirma-se, na minha compreensão, pela definição dos delitos e pela certeza do cumprimento das penas. Se não se tem a certeza de que a pena será imposta, de que será cumprida, o que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença. E afirme-se que os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal
de todos os meios para não precisar de responder pelo delito, por protrair o processo no tempo, até se chegar à prescrição da pretensão punitiva e à frustração dos direitos daqueles que sofreram como consequência do delito. Por isso, a tarefa de interpretar a Constituição há de considerar, em primeiro lugar, ser ela, a Constituição, um sistema de norma, não se interpretando cada princípio ou regra isoladamente. A Constituição é elaborada segundo um retrato, portanto, levou em consideração o passado, a história de um povo, prepara as condições para a construção do presente e possibilita o florescer de um futuro com objetivos marcados e, no caso brasileiro, formalmente afirmados. De todos, repito, daqueles que erraram, daqueles que tiveram seu erro processado, ao final condenados, mas também dos cidadãos que esperam essa prestação e das vítimas que contam com isso. O sistema de direitos fundamentais constitucionalmente abrigado na Constituição considera os direitos dos que erraram e que foram condenados pelos seus erros, mas também dos que foram vítimas e renunciaram à prática bárbara de se vingarem, porque o Estado assumiria a força de sua autoridade para se prestar à justiça, força racionalizada, normatizada, previamente conhecida, quanto aos delitos definidos e quanto às penas para eles fixados. Sobre delitos e penas, pôs-se como conquista civilizatória a definição clara dos crimes e a certeza da punição. Como eu antes afirmei, e não fui só eu, desde sempre, desde Beccaria pelo menos, punição incerta não é incerteza do direito, é certeza ou crença de impunidade, o que fomenta mais crimes, injuria a vítima, enfraquece o sistema de direito. Também não se afirme que a situação das prisões ou o estado de coisas inconstitucional do antissistema penitenciário brasileiro, declarado por este Supremo Tribunal Federal, respalda a interpretação de ser conveniente afastar-se o cumprimento da pena até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Crimes ou infrações por omissão quanto ao respeito ao direito dos presos não qualifica nem sustenta outro equívoco. O não se cumprir o direito penal eficiente, porque o Estado também não cumpre o seu dever de eficiente prestação de condições para a manutenção de um sistema carcerário desrespeitoso de direitos dos condenados, tudo precisa ser visto e resolvido sem novos equívocos, na minha compreensão, repito, e com absoluto respeito às compreensões em contrário. Afirme-se que não se vai cumprir o direito penal no que se refere à condenação, porque não há como ele ser aplicado. Mas não se afirme apenas que é impossível dar a ele cumprimento. Altere-se o direito, mas principalmente alterem-se as estruturas determinadas pela Constituição e pelas leis. No habeas corpus 126.292, julgado pelo plenário em 17 de maio de 2016, o Supremo restabeleceu a interpretação que preponderava em sua jurisprudência desde 2009, nos termos do voto do ministro relator, o saudoso ministro Zavascki, e eu deixo de fazer leitura desta passagem. Mas, evoluindo o sistema manifestado naquele habeas corpus 84.078, minudenciou-se no habeas corpus 126.292 a necessidade da melhor adequação no tratamento do princípio da não culpabilidade penal para se conferir a efetividade à persecução penal e, consequentemente, a subsistência da própria jurisdição criminal, ou seja, para se dotar de plena eficácia o direito penal e se dar uma resposta à sociedade sobre a forma correta, constitucional, legítima e respeitosa de direitos na aplicação do sistema penal. No caso aqui examinado, o autor opõe-se à possibilidade de execução antecipada da pena, o artigo 283 do Código Penal, alterado pela Lei 2.403 de 2011. Reiterando meu respeito mais genuíno aos que concluem de maneira diversa,
Tenho que a norma mostra-se compatível com a interpretação conferida à matéria por este Supremo Tribunal Federal, desde o habeas corpus 126.292, devendo ser aplicada de modo a conjugar, sem suprimir, as diferentes hipóteses em que se pode dar a prisão. Portanto, diversamente do que defende o autor e todos os outros que participaram, como a Miss Cúria, destes processos, a norma não institui, do artigo 283, na esteira de uma interpretação a ser dada pela Constituição, nem poderia instituir a exclusividade dos provimentos transitados em julgado para execução de pena privativa de liberdade, havendo de ser interpretada no sentido consequencial de se assegurar a eficácia do sistema criminal, resguardando-se os direitos de todos os cidadãos a ter a ação do Estado juiz a partir do processo no qual se tenha garantida a plena observância do acatamento à lei e as garantias constitucionais do investigado, do acusado, mas também de todos os que compõem a sociedade brasileira. Faço uma rápida referência, presidente, sobre o que foi alegado quanto ao descumprimento do princípio da proporcionalidade pela possibilidade adotada na compreensão de alguns de nós do início de execução da pena antes do trânsito em julgado. Essa matéria também não é novidade neste Supremo Tribunal Federal. O exame e pronunciamento sobre a compatibilidade ou não da execução provisória da pena da sentença penal condenatória, após o exaurimento das instâncias de provas, com a norma constitucional garantidora do princípio da não culpabilidade penal, foi abordada, por exemplo, pela ministra Ellen Grace já no julgamento daquele habeas corpus tantas vezes citado, de número 84078, quando afirmou Sua Excelência: o princípio da proporcionalidade é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que proíbe o excesso, proíbe também a insuficiência do direito penal. De fato, a noção de proporcionalidade na seara penal não se esgota na categoria da proibição do excesso, já que vinculado igualmente a um dever de proteção por parte do Estado em relação às agressões a bens jurídicos praticados por terceiros, ou seja, de um lado, a proibição do excesso, de outro, a proibição de insuficiência. A ministra Ellen Grace, naquela ocasião, afirmava não identificar excesso nenhum quando o legislador torna eficaz, enquanto não modificada, uma sentença condenatória mantida pelo tribunal. É que parte-se da presunção de que a condenação foi acertada. Não seria razoável partir de uma presunção de que uma sentença confirmada por um tribunal, por um órgão colegiado, também fosse desacertada. Qualquer magistrado de segundo, terceiro ou quarto grau de jurisdição sabe que é mínimo o percentual de reformas em decisões condenatórias. Afetado estaria o princípio se aceitássemos que alguém pudesse ser privado de sua liberdade, mas não pudesse, em sentença condenatória mantida por um tribunal, manter uma presunção quando já há, pelo menos, um juízo de certeza reiterado. A ministra Ellen Grace, naquela ocasião também, afirmou que seria frágil, na compreensão de Sua Excelência, a tese de que as formas diferentes de execução de uma sentença poderiam conduzir a um comprometimento do princípio da proporcionalidade na esfera penal, porque teria tratamento normativo desigual. E aí ela afirma que os bens jurídicos tutelados também são desiguais. O que foi aportado aqui, não vou repetir, até para ter um pouco mais de rapidez na conclusão do meu voto, sobre o direito penal na área internacional, nas convenções que foram internalizadas pelo Brasil, me parece, com o que vem sendo interpretado, que foi demonstrado a partir dos votos, principalmente do ministro Alexandre, e muito minudenciado no voto do ministro Fachin. Faço apenas uma última palavra sobre a questão referente à prisão preventiva, que poderia ser apreciada de alguma forma ou aproveitada nos casos em que se fizesse necessário
para se substituir ou para se superar a possibilidade de execução provisória da pena. A ministra Rosa Weber, inclusive, fez uma distinção quanto à natureza, requisitos, possibilidades, para se ter, então, a conclusão no sentido de que não há uma substituição de uma pela outra, embora em alguns casos se possa até ter de adotar para que se tenha bom êxito o processo penal. Faço uma referência a isto no meu voto, senhor presidente, para concluir que, mantendo, portanto, como disse, a compreensão que já vinha adotando desde sempre, tenho que a própria jurisprudência do Supremo hoje permite que ou se cumpra por uma interpretação que é dada no sentido de permitir ou de se considerar legítima o início de execução da sentença penal condenatória após a sua confirmação pelo segundo grau de jurisdição, quando as provas já forem examinadas, mas sempre considerando que a prisão preventiva sustenta-se em bases e em condições, inclusive conformadas por uma jurisprudência do Poder Judiciário brasileiro, que já não, de algum modo, poderia substituir aquela interpretação que estamos a adotar. Termino esse voto, senhor presidente, senhores ministros, fazendo coro ainda uma vez com que a corrente minoritária, em 2009, e que integrei com todo o respeito pelos que formaram a corrente majoritária, com profunda preocupação com o novo quadro interpretativo e a aplicação do direito penal positivado no Brasil. Como disse, não desconheço, e aliás, no meu caso não desconheço mesmo, o péssimo estado do sistema carcerário, as precárias condições. Em nenhum estado dessa federação deixei de visitar, quer na condição de responsável no Conselho Nacional de Justiça, quer por outros compromissos cívicos, em pelo menos 2 penitenciárias em todos os estados dessa federação. Tenho profundo respeito por aqueles que acham que isso, de alguma forma, precisa de influenciar a interpretação, mas não se está aqui a atestar, conforme o resultado, a falibilidade dos processos, mas a busca da melhor interpretação que favoreçam os direitos fundamentais previstos no Brasil e que perpassa os julgamentos de homens segundo o sistema jurídico posto, mas que a mutabilidade pela interpretação e da adoção da compreensão por um tema tão sensível não pode ser alterado sem que haja, e tenho certeza que haverá, na linha da corrente que se formará majoritariamente, a compreensão, interpretação e aplicação do princípio constitucional que estamos a cuidar, com grave, profunda espraiamento e consequências para o entendimento, a interpretação e a prática de todo o sistema de justiça criminal no país. Estamos numa fase de mudanças, mudamos já alguma jurisprudência que foram se formando num sentido diferente, claro, como sempre, e volto a acentuar a modelar fala e prática do ministro Marco Aurélio, no sentido de colegiado é assim, é a maioria que se forma por uma interpretação que seguramente compromete-se com o que parece ser o melhor e que é o melhor na compreensão que vier a ser proclamada. Mas apenas para acentuar que superamos, ou pelo menos estamos em vias de superar, o que vinha sendo aplicado no sentido de que na fase investigatória prevalecia o indubio pro societate e que agora começa a prevalecer que as investigações não podem ser senão indubio pro réu, sempre relevando direitos fundamentais dos cidadãos, o reconhecimento e a transferência e a mudança de competências para julgamentos de casos. Portanto, há uma mudança em curso sobre o sistema penal brasileiro e eu espero, mesmo ficando vencida, como fiquei em 2009, que, com toda certeza, quem vota, vota
no sentido da sua compreensão e buscando dar pleno cumprimento à Constituição brasileira, o que é próprio da democracia. E por isso comecei o meu voto fazendo homenagem ao ministro Marco Aurélio e poderia fazer a todos os outros que têm este respeito, mas pela ênfase que ele dá aqui, é para isso que nós temos um colegiado e que os órgãos são colegiados, porque somos plurais, como é plural a sociedade brasileira, e a Constituição é feita exatamente em atendimento a todos. Voto, presidente, no sentido de julgar parcialmente procedente a presente as ações declaratórias de constitucionalidade, para dar interpretação conforme a norma do artigo 283 do Código de Processo, no sentido de que a execução provisória da sentença penal condenatória confirmada em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da não culpabilidade penal, acompanhando, portanto, com as vênias do ministro relator, que mais uma vez eu homenageio, a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes é como voto. Agradeço a ministra Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski já votou na sessão anterior. Pela ordem regimental, agora o ministro Gilmar Mendes. Presidente, boa tarde a todos.